Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, Lucas capítulo 14, versículo 1, depois versículo 7 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Versículo 7. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupeis o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar os últimos lugares. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres algum almoço ou janta, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teu parente, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, aleijados, coxos, cegos. Então tu serás feliz, porque eles não têm como retribuir. Tu receberás a recompensa da ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindas a esses canais de evangelização, uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Neste domingo, a liturgia nos presenteia com este belíssimo evangelho, com esta belíssima reflexão que vem nos dizer sobre a humildade, que devemos ser humildes. Aparentemente o texto parece uma aula de boas maneiras, Jesus ensinando como se deve comportar no jantar, mas na verdade está aqui no fundo a lógica de Deus, que não considera os primeiros lugares como os melhores. É na verdade um grande apelo de Deus para a humildade. Isso mesmo, por isso o Senhor nos chama a assumir o nosso lugar, porque é aos humildes que Deus revela os seus mistérios. E a palavra humildade tem a ver com a terra, porque humildade vem de humus, e humus quer dizer terra. Por isso a humildade é pisarmos no solo daquilo que nós somos como essência. Nem mais e nem menos. Humildade é ter uma justa percepção de si. E essa é a humildade que Deus quer de nós, uma humildade de não querer aparecer. A pessoa, quando ela é humilde, ela não quer se aparecer. Ela sabe se colocar no lugar dela. Jesus conta essa parábola porque percebeu o quê? Uma certa vanglória pelos primeiros lugares, quando ele chegou naquela festa. Então Jesus começou a observar. Foi aonde ele conta essa parábola, que nós devemos ocupar sempre os últimos lugares, para que quando o dono da festa, ou seja, quando o Senhor chegar, nos encontre lá atrás. E aí ele vai falar assim: vem sentar aqui na frente comigo. Olha só a didática de Jesus neste belíssimo evangelho. Nós devemos nos colocar na condição de humildes diante de Deus, sem vanglória, sem vaidades, porque Deus sabe de todas as coisas. Gente, eu fico vendo as pessoas falar com tanto orgulho,
A humildade passa longe. As pessoas falam que tem formação disso, tem aquilo outro. Aí você olha pra pessoa, a pessoa passa os outros pra trás, a pessoa mente e tantas outras coisas, né? As formações não valem de nada. As coisas, os currículos, né? Os diplomas não valem de nada se você não é humilde aqui nessa terra, se você não age com humildade com o próximo. Enfim, Jesus nos dá esse alerta para que a gente possa mudar de vida. É a forma de São Paulo nos ensinar que nós temos que ter a capacidade de criar um juízo sobre nós mesmos. A capacidade de nos ver, de nos enxergar, a percepção de que nós somos. Mas ele nos diz que nós devemos buscar essa humildade em Deus, para Deus, com Deus. São Paulo nas suas cartas vai dizer, olha São Paulo para vocês verem, São Paulo se tornou humilde quando encontrou Cristo, porque é assim que acontece com cada um de nós. Quando encontramos o amado Jesus, nós mudamos de vida, nós acabamos buscando mais a Deus, se colocando no último lugarzinho, para que quando Ele chega, Ele fala, vem aqui, senta aqui no primeiro. Fazer o bem, onde Deus nos chamou. Por onde eu passo, tem uma música do padre, como é que ele chama? Padre Reginaldo Manzotti, que diz assim, espalhar amor. Por onde eu andar, eu devo espalhar amor. Irmãos, não importa o cargo que nós ocupamos, não importa a função que exercemos, não importa. Estarmos diante de Deus, onde Deus nos colocou, é o que importa. Servir a Deus é o que importa, é o que eu disse. Não são os títulos que vai nos levar para o céu, mas é a nossa vida sendo humilde diante de Deus, sem querer se achar demais. Nossa, quando as pessoas começam a se achar demais, eu saio até de perto. É contagiante. A pessoa que é humilde, que tem humildade no coração, ela não fica contando essas vantagens, mas ela é humilde. Ela se coloca no seu lugar, quietinha. Então, amados irmãos, que este evangelho neste domingo abençoado por Deus nos ajude a buscar mais a Deus, nos ajude a estar mais próximo dele, com humildade, com carinho, sem vanglória, sem pressa, porque aquele que quiser se elevar demais será humilhado, e aqueles que se humilhar será elevado. Ou seja, é Deus quem nos julga, não é o mundo, não é a sociedade, é Deus. E Deus, Ele é justo nas suas escolhas. Deus abençoe, um ótimo domingo na presença de Jesus. Que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.